Bate-Papo Repórter Maceió tem a honra de receber hoje o jovem deputado estadual Rodrigo Cunha. O Rodrigo foi o candidato mais votado nas eleições de 2014, com mais de 60 mil votos, primeiro colocado. E agora surge com muita força nos bastidores políticos como um potencial candidato ao governo do estado. Tudo isso em função do vácuo deixado esta semana pelo prefeito de Maceió, Rui Palmeira, e anteriormente também pelo ex-governador Teotônio Vilela. Para se ter uma ideia, o Rodrigo, antes de vir para essa entrevista, a imprensa toda querendo falar com o Rodrigo e tal, mas ele abriu esse espaço, em primeira mão aqui para o Repórter Maceió. Rodrigo, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Wellington. Estar aqui com você, estar aqui fazendo parte do Repórter Maceió, falando aqui para toda a audiência. Lembrando também que é um momento que a gente conversa, que às vezes a conversa não pode terminar por aqui. Hoje nós temos uma forma de comunicação através das redes sociais. Então aqui já aproveito para fazer até a propaganda, dizendo às pessoas que quiserem mandar uma pergunta depois para mim, basta apenas colocar no site de busca, nas redes sociais, Rodrigo Cunha, que esse é um recado que eu já deixo aqui, é aproximar o político do cidadão. Então agradeço muito o espaço, acho que o Repórter Maceió cada vez mais vai se consolidando, não como um meio de comunicação partidário, e sim como um meio de comunicação necessário para levar a informação para o alagoano. E a proposta realmente é essa, Rodrigo, pode ter certeza. Rodrigo, o cavalo está passando selado na sua frente? Wellington, essa é uma frase que eu escuto muito, muito mesmo. Principalmente, escutei no ano passado, nas eleições municipais, referente à eleição de Arapiraca. E estou escutando agora também, no período pré-eleitoral. E eu sempre repito a mesma frase, a mesma situação. Eu, Rodrigo Cunha, não acredito em cavalo selado. Para mim, a oportunidade jamais passará na frente daquela pessoa que não estiver preparada. Então, se hoje eu tenho algumas oportunidades, é justamente porque foi feita toda uma base e houve um preparo para que isso aconteça. Nada cai do céu. Pelo menos na minha vida nunca foi assim. Pode ser que na vida de outra pessoa seja, mas na minha vida, minha experiência, nunca nada foi fácil. E nunca caiu uma oportunidade do céu para mim. Todas elas foram criadas. Então, eu acho que a sorte também ela deve estar muito bem alinhada com a coragem e com o preparo. Então, é por isso que eu não acredito e sempre devolvo quando as pessoas falam o cavalo selado, eu disse, olha, pode ser para outras pessoas, para mim não é. Jamais, se eu tivesse parado no tempo, se eu tivesse feito escolhas erradas, eu estaria hoje numa situação de poder disputar cargos maiores do que eu possuo hoje, do que eu exerço hoje. Então, isso assim, é um recado que eu deixo principalmente para a turma jovem, que espera que de um dia para o outro surja a oportunidade e não surge. Então a gente tem que ir construindo, fazendo uma base, porque senão pode até parecer, mas ela é frágil, ela não se sustenta. Mas eu perguntaria e insistiria, até diante dessa tua explicação, Rodrigo, você se sente preparado para caso o partido, e as forças que compõem naturalmente digamos assim, essa base partidária, o nome de Rodrigo Cunha, você aceitaria? Naturalmente que vão existir conversas, Porque Sim. Política, a nuvem hoje está aqui, depois a nuvem sai, volta ao sol, enfim. Bem, primeiramente eu posso dizer com absoluta certeza que a vida me preparou. Então, tive que amadurecer muito cedo e criei um sistema, digamos assim, de autodefesa e de desapego muito grande. Então, jamais eu vou entrar numa disputa de qualquer cargo pelo cargo, não é por isso. Então, inclusive, eu já falei essa frase que eu não preciso de um mandato para me proteger ou algo do tipo. Eu quero ter oportunidade de contribuir para o meu estado e de transformar a realidade. Então, Wellington, quando você fala, Rodrigo, mas se o partido quiser, se os políticos quiserem, eu lhe digo, eu jamais aceitei entrar na política para ser guiado. Então, não é aqui querendo parecer uma soberba ou algo do tipo, mas eu quero sempre ter autonomia, que é o que é mais difícil se ter nesse meio. Então, é lógico que eu converso com os demais políticos, é lógico que eu escuto, sim, mas eu trabalho e quem acompanha toda a minha vida política, que não é nem tão longa assim, são 3 anos apenas, mas também muito fruto de uma campanha que foi realizada e vai ser dessa mesma forma sempre.
eu não trabalho com intermediários. Então, eu não tenho lideranças, não tenho vereadores que ficam mantendo, prefeituras, nada disso. Eu escolhi um sistema de trabalho direto com as pessoas. Então, hoje, quem pode decidir o meu destino não são os políticos, e sim as pessoas. Então, isso é muito legítimo, porque me permite sempre ter que ouvir aqueles que me colocaram para representá-los. Aproveitando esse gancho, então, Rodrigo, e o que é que as pessoas estão dizendo, principalmente nas redes sociais, né, que o senhor trabalha muito bem esse lado. O que é que elas estão dizendo, Rodrigo? Bem, um bom termômetro é que as pessoas dificilmente perguntam se eu vou para a reeleição. Então, isso é um excelente termômetro. Há uma tendência natural de dar um passo a mais, sendo para disputar um cargo de deputado federal, então, que é um cargo também de grande responsabilidade. A priori seria... Esse é o passo natural. Lógico que ainda não tem nada definido. Nós estamos, inclusive, num momento de extrema turbulência. Tivemos uma decisão recente do prefeito Rui Palmeira, tivemos no início do mês do ex-governador Antônio Vilela. Então, tudo isso está acontecendo num período em que a janela partidária está aberta até o dia 7. Então, muita coisa ainda tem por acontecer. Então, as pessoas sempre demonstram, primeiro, a necessidade de se buscar pessoas com o perfil que eu tenho. Não quer dizer que eu seja melhor que outras pessoas. Longe disso. Tem muita gente tão competente quanto, agora muitos do lado de fora da política, que precisam entrar na política. Então, às vezes, eu não sou aqui de ficar sonhando, mas eu acredito que nós iremos voltar a uma época em que quem entrava na política era aquele professor que se destacava, era aquele comerciante que tinha um grande serviço na cidade e era um representante do comércio, um médico. Então, a gente tem que trabalhar para que essa representatividade ela retorne. E não apenas depois que entrou esse sistema dissimulado e até às vezes direto de compra de votos e de dependência de cargos e de empregos públicos para se manter no poder, desde quando começou a ser a única forma ou a principal forma de ingresso na política, essas pessoas que queriam entrar por querer contribuir com o público cada vez ficou mais escasso. Então, eu faço também um trabalho nessa linha, uma linha de tentar sair cavando por esse estado algumas jovens lideranças, ou pelo menos sair dissipando através de palestras, através de encontros e de ações do nosso mandato, para que o jovem, realmente aqui eu falo um jovem que está desacreditado, não se omita, para fazer com que aquela pessoa que já se decepcionou com os políticos saibam que o político é uma coisa e que a política é outra, e tentar estimulá-las novamente. Eu sei, Wellington, que o momento atual, que as pessoas ligam a televisão, escutam o rádio, a internet, todo dia falando que de corrupção, política ladrão, foi assim, é assim o nosso dia a dia e naturalmente causa uma paralisia, e isso é muito perigoso. É a hora realmente de todo alagoano sair de casa e dizer: eu não quero essa peça podre me representando, eu não quero que o meu estado seja representado por pessoas que não têm uma conduta ilibada, então vou buscar outros candidatos, ou então vou participar ativamente sendo candidato. Então a gente tem que chegar nisso, porque jamais, eu tenho certeza disso, vai chegar um super-herói aqui com a solução de todos os problemas, não existe isso. Então a solução dos problemas parte de cada um desses que estão nos assistindo. Mas veja, Rodrigo, o senhor tem tido assim uma atuação, é jovem, naturalmente é jovem, mas isso por si só não credencia assim, as pessoas a serem isso ou aquilo, né, candidatos a isso ou aquilo, mas o senhor tem assim, feito um trabalho realmente interessante, né, à frente do seu mandato, esse primeiro mandato, e isso naturalmente tem uma repercussão, né? Então, em função disso, desse trabalho que o senhor desenvolve, né, com a comunidade, com a sociedade alagoana, nas redes sociais, isso o senhor acha que se credencia se por acaso o seu nome, se o martelo for batido realmente para... Bem, eu lhe digo uma coisa, eu passei 3 anos mergulhado ali na Assembleia, trabalhando, fazendo aquilo que eu me propus e fazendo o que é o dever de um deputado. O deputado ele tem 2 funções, uma é fazer leis e a outra é fiscalizar. Deputado não é para ser um funcionário do governo, não é isso. O Poder Legislativo é um poder independente e deve ser respeitado. Então essa é a linha geral. Então durante esses 3 anos, Wellington, eu me dediquei bastante. Então algumas situações que hoje começam a dar resultado é fruto justamente de um trabalho plantado num curto espaço de tempo. Então desde coisas simples, como por exemplo exigir que a Assembleia coloque um painel eletrônico. Então,
Qual a importância de se colocar um painel eletrônico na Assembleia? Muita gente pode pensar, cara, que besteira. Não é. Ali, hoje, todo alagoano pode saber quem falta sessões, quantas sessões cada um faltou. Por exemplo, eu sou o deputado mais presente, comparecia a 93% das sessões, mas tem outros que não chegam nem à metade. Então, o cidadão tem que saber. Não é? Isso é obrigação, são 3 vezes na semana. Então, está ali a votação do voto, quem vota, como é o voto do parlamentar, se é sim, se é não. Para se ter uma ideia, Wellington, quando cheguei na Assembleia, eu acho que essa foi a primeira causa assim, que a sociedade comprou junto comigo, a questão principalmente do voto do parlamentar nos projetos que há um veto do governo, era feito de uma maneira secreta. Então, tinha uma urna e fechava um papel sim ou não e colocava dentro dessa urna. Isso é um absurdo. Então, me revoltei desde o primeiro momento. Chegava, abria o papel e dizia, meu voto é sim, e colocava na urna, mas isso não me preenchia, porque eu sabia que muitos falam que vota sim, e na hora do vamos ver, colocavam não. Então, por isso, tentei mudar essa situação através de projetos dentro da Assembleia. Consegui colocar a votação 2 vezes e os próprios deputados não quiseram, nas 2 vezes que foi a votação, mas também sou advogado. Aí busquei a justiça, e a justiça obrigou que a Assembleia votasse de forma aberta. Então, hoje, cada eleitor, cada cidadão sabe como se posiciona cada deputado, se é sim, se é ou não. Então, olha só, isso foi uma mudança de paradigma. Porque muita gente, às vezes, se escondia atrás de um discurso fácil, que as pessoas queriam vir na rua, mas obedeciam ordens de outro, para colocar um sim ou não. E hoje, quem coloca um sim ou não está ali, dando a sua cara a tapa. Então, são coisas pequenas, que podem parecer pequenas, mas que são grandes, que ajudam a mudar uma rota desviada. Nessa tua experiência já de quase 3 anos, né? O que é ser oposição, por exemplo, na Assembleia Legislativa? O que é que o deputado poderia passar aqui para o público? Bem, o que é ser? Primeiramente, desde o início, eu nunca me busquei a me situar entre oposição e situação. Olha, eu vou analisar o caso concreto. Então, eu sempre digo, quando alguém fala oposição, eu sou de posição. Porque oposição, para mim, é quando você é contra. Eu sou de posição, ou seja, cada situação eu me posiciono. E algumas vezes já fui favorável ao governo. Na verdade, quando é favorável ao Estado. Se é favorável apenas a uma estrutura momentânea, eu sou contra. Vamos dar aqui um exemplo clássico. O governador mandou um pacote de aumento de impostos para a Assembleia, dizendo que era importante para o governo dele. Então, isso não era importante para o Estado, do meu ponto de vista. E aí, o que foi que eu fiz? Me posicionei contra, fiz uma campanha para que as pessoas soubessem de fato o que deve ser votado, mas a grande maioria foi a favor do aumento dos impostos. E hoje todo mundo paga a gasolina mais cara, o tomate, a roupa. Então, tudo devido ao quê? Ao aumento dos impostos. Então, jamais eu seria a favor de uma situação como essa. Então, é isso que me dá uma independência. Então, aqui eu estou pegando um caso, mas poderia dar vários. Então, desde o começo, eu sempre falo, eu sou de posição. Minha posição é essa. Não quero que seja selado do contra ou diferente. Inclusive, torço sempre para que as coisas deem certo. O maior exemplo disso, e também uma das inovações do nosso mandato, ganhou até uma repercussão nacional, foi que nós conseguimos criar um sistema de monitoramento do governo. Aqui, já falando para as pessoas, poucas pessoas sabem que todo candidato a prefeito ou ao governador necessariamente tem que registrar no cartório eleitoral seu plano de governo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o governador for eleito, ele se compromete a fazer aquilo que ele colocou no seu plano de governo. Ninguém nunca deu importância a isso. Eu fui, junto ao cartório eleitoral, peguei as 274 promessas do atual governo e cataloguei através de um sistema. Então, todas elas estão separadas, aquela que está em atraso, aquela que está em andamento, a que está parada, a que está concluída, com a versão da secretaria, com a minha versão, com a versão da imprensa e com o cruzamento de dados com o próprio orçamento, para ver se de fato aquilo que prometeu, foi prometido os aeroportos, será que eles vão chegar aos aeroportos? Foi prometido o polo de tecnologia, sai de papel em 2016, já estamos em 2018. Então, várias outras situações a gente vai monitorando como uma forma de contribuir. Eu torço para que alcance 100%. O meu objetivo é esse, não é que se fique em 0%. Então, é essa a forma nova, acredito, uma forma moderna de atuar diante de um mandato parlamentar. Lembrando que a principal atividade, no meu ponto de vista, do parlamento é justamente ter uma linha de fiscalização, no sentido de uma fiscalização de contribuição. Não aquela fiscalização para mostrar que está errado e que nada presta, mas sim mostrar que está errado e que tem solução. Rodrigo, dentro dessa tua visão, né, que você acabou de explicar agora,
O senhor se sente uma figura isolada dentro da Assembleia em relação a essas posições, a esse tipo de política que o alagoano talvez não esteja muito acostumado? Bem, eu busco convencer os demais parlamentares através de argumentos. Eu não tenho uma outra maneira. E algumas vezes esses argumentos dão certo. Posso aqui dar um exemplo. Hoje, quem tem mais leis aprovadas no Estado sou eu. Então, Rodrigo, como é que você consegue aprovar essas leis? Então aí vai toda uma criatividade e situações que não é de negociatas, mas sim de demonstrar que a população vai ficar sabendo, hoje o voto é sim, o voto não é aberto, as pessoas vão ficar sabendo o posicionamento de cada um. E eu vou expor aquele que votar contra a determinados pontos. Então são formas diferentes de atuação, de forma inteligente, de causar às vezes aquele constrangimento positivo, no sentido de fazer com que as coisas andem. Então, uma ferramenta importantíssima hoje são as redes sociais, é a internet. Você sabe muito bem disso, Wellington. Antigamente, quando saía notícia negativa de um político, ele ia naquela cidade, quando chegava o jornal na cidade, comprava o jornal para ninguém ficar sabendo. Vai fazer isso hoje, não faz. É um momento perigoso também, porque as notícias falsas, estava até lendo ontem, as pessoas replicam 70% mais as notícias falsas do que as notícias verdadeiras. É o grande debate hoje, né? Então isso é um fake perigo, news. É um perigo. Exatamente. Então a gente está num momento novo e vai aprender a lidar com isso. Por isso é sempre importante checar a fonte. Tem gente que só lê a manchete e já passa para frente, e às vezes o conteúdo é outro. Então, a gente o senhor já foi vítima de algum fake news? Sim, já fui. Inclusive, eu acho que o papel da imprensa sempre tem que ouvir os dois lados. Então, em algumas situações, me deram oportunidade, mas em outras não, porque é mais fácil, vende mais fácil, ou então está estimulada com algum outro objetivo, e aí, infelizmente, faz parte do jogo, né? Uhum. E falando assim sobre esse seu trabalho, o senhor tem alguns projetos interessantes, né? E um deles, assim, que naturalmente a gente como jornalista acompanha, é o seu trabalho pelas redes sociais, né? Inclusive muito elogiado, até mesmo por adversários políticos. E um projeto, né? Inclusive tem alguns jovens aqui presentes, né? Aqui no estúdio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses projetos, o que é que eles representam, como é que eles... Bem, Wellington, eu até agradeço, assim, uma oportunidade de parabenizar toda a minha equipe e agradecer por estarem comigo no dia a dia. São jovens, são pessoas, muitos deles fizeram uma seleção pública para estar trabalhando comigo, então foi algo inovador também. Então fui abrir uma seleção pública com mais de 1.000 pessoas inscritas, e aí ficaram 7 pessoas. Imagina a qualidade dessas pessoas que tem ao meu lado. Então isso foi o meu primeiro ato como parlamentar. Não fiz um gabinete de empregos, não foi isso. Então, busquei pessoas com qualidade, porque eu sei que a única coisa que poderia devolver para a população era trabalho. Então, hoje estou muito satisfeito com essa escolha que foi feita. E busco usar as redes sociais, sim, não como marketing, mas como comunicação. Ou seja, uma comunicação contínua, de forma que dê resposta às pessoas e de que crie credibilidade para que as pessoas também passem a fazer sugestões, o que eu recebo de projeto de leis, o que eu recebo de situações para fiscalizar, é muito interessante. Além disso, eu não sou deputado apenas das redes sociais, se engana quem pensa isso. Eu rodo esse estado e rodo muito. Não quis ficar restrito a ser o deputado de Maceió, o deputado de Arapiraca, eu sou deputado estadual. Então, essa semana mesmo eu estava em Capé, em Cajueiro, em Atalaia. Semana passada estava em Maribondo, Tanque d'Arca, Taquarana, Major Isidoro. Então, de 2 semanas para cá, já rodei 7 cidades, fora Arapiraca e Maceió. Então, eu crio uma linha de proximidade com as pessoas. E o que é interessante, que em muitas dessas cidades, um dos objetivos é conhecer justamente aquelas pessoas que se comunicam comigo pela rede social. Então, a gente vai criando uma situação ou outra. Hoje mesmo, acompanhando aqui esse momento, nós temos 2 pessoas, o Ricardo e o Gustavo. Eu não os conhecia, apenas através das redes sociais. Estou conhecendo através de um projeto que nós realizamos desde o início do primeiro ano de mandato, que se chama Deputado por um Dia. Então, eles já estão comigo desde 7h30 da manhã, acompanhando toda a nossa rotina, conheceu a Assembleia, vai voltar para lá para acompanhar o plenário. A minha equipe foi capacitada para fazer uma apresentação do prédio da Assembleia, a parte histórica, a sala das comissões, da presidência, uma outra parte para ensinar o que é o poder legislativo, qual é a atividade de um parlamentar, como é o nosso gabinete por dentro. Então, isso é um livro aberto. Então, inclusive, eu vou deixar isso catalogado como sendo um legado para a próxima geração de políticos que chegarem também ver tudo que foi feito pelo gabinete do deputado Rodrigo Cunha, que é aquele que mais economiza, o meu gabinete é aquele que aquele que mais economiza para o poder público. Então, desde o início do mandato, nunca solicitei, nem vou solicitar, uma gratificação específica que torna o deputado em Alagoas o mais caro do país.
Então, na última contabilidade, foram mais de 3 milhões de reais economizados em apenas um gabinete. Então, o orçamento do esporte, se salvo engano, é cerca de 7, 8 milhões para o estado todo. Então, imagine só o que eu estou dizendo para você, que é possível rodar todo esse estado, ter uma comunicação extremamente eficiente e de volume, tem um gabinete estruturado e conseguir economizar 3 milhões de reais. Sou mágico? Não. Várias outras pessoas poderiam fazer isso. Agora, infelizmente, o cidadão tem culpa disso? Tem, de certa forma. Porque não acompanha a política, acha que a política é apenas na hora do voto. Então, o problema não são só os políticos, o problema às vezes é quem coloca os políticos lá, que não se preocupam, que às vezes votam porque alguém pediu ou alguém mandou. Eu sei que no interior isso é muito forte. Você é obrigado, a gente está falando de 2018, eu tenho certeza que na próxima eleição muita gente vai ser obrigada a colocar o adesivo no carro que ele não quer colocar o adesivo. Mas vai ser, porque senão vai perder o senhor acredita que o seu eleitorado ele tem consciência disso? Sim, digamos, o senhor teve mais de 60 mil votos, né? Na eleição, foi o primeiro colocado. Esse eleitorado tem acompanhado, assim, de fato, assim, você tem essas informações de que ele... Eu acredito que sim, até pelo retorno que eu tenho nas ruas também, isso é muito forte, sempre palavras de incentivo, e eu sempre trabalho da seguinte forma, é um lema dentro do meu mandato, com as pessoas que trabalham comigo, é algo que eu sou bastante vigilante. Eu digo, olha, jamais nós vamos trabalhar para que determinado grupo, determinada cidade, determinada localidade vote em mim. A gente não tem que trabalhar dessa forma. A gente tem que trabalhar para que eles me escolham, não que eu escolham eles. Então, por isso que eu trabalho muito mais pulverizado e dá um estímulo muito maior. E a cobrança individual é muito menor. Porque quem chega para pedir recurso financeiro, para pagar conta disso, conta daquilo outro, não é comigo. A linha do assistencialismo não é comigo, mas uma linha de trabalho, de lutar pelo que é certo, o que é de uma forma coletiva, é comigo. Então, eu acho que é isso que o novo momento pede. Você começou aqui cogitando a possibilidade de disputar outros cargos. Então, se isso hoje está sendo falado, é porque dá certo, porque as pessoas querem isso. Então, o momento é outro, e aquele político que não ouvir as ruas vai se dar muito mal lá na frente. A campanha vai ser cada vez mais cara e ainda mais incerta. Então, é um novo momento que eu acredito, sim, muito nisso. Bom, eu vou voltar a insistir, Rodrigo. O jornalista gosta de fustigar, né? E as ruas estão pedindo o quê? O Rodrigo... entrar nessa aventura. Quem sabe a gente ter aí, né, a possibilidade, abrir a possibilidade de 2 jovens, o atual, que é o governador Renan Filho, que é muito novo também, 36 anos, se me falha a memória, da mesma idade de Rodrigo, e o Rodrigo, né, essa possibilidade aí, já que está todo mundo em cima dessa história. Bem, primeiramente, o momento em si, nós tivemos uma novidade, que foi no início da semana, o prefeito Rui Palmeira anunciando que não é candidato. Então, ele era uma das pessoas que poderia ser candidato, e não é candidato ao governo do estado, e isso é lamentável. Não a decisão do prefeito em si, que tem que ser muito respeitada. Ele foi eleito para realizar um trabalho na capital do estado e vai realizar esse trabalho. Aquele compromisso que ele assumiu, ele vai cumprir. Mas é lamentável por quê? Porque, infelizmente, faltam opções. Cadê os líderes desse estado? Então, precisa-se ter mais opções. Eu sou uma opção do que é posto. Acredito que não tem nada definido, não trabalho para isso agora, mas o recado é dado para o alagoano, dizendo que alagoanos, vocês precisam identificar novas lideranças. É necessário isso. Então, se estamos vivendo uma situação em que tem um candidato que apenas desiste e que já se fala numa eleição em WO, ou seja, sem disputa, então que poder de representatividade nós temos? Isso é péssimo para a democracia. Tudo na vida, quando só tem um lado, tem alguma coisa errada. Na vida, tudo tem que ter o lado de lá e o lado de cá. Isso é necessário. Então, eu não vou entrar numa disputa por ego, não vou entrar numa disputa porque querem que eu entre, não é isso. Eu acho que é um momento ainda de discussão, vai se chegar ao nome, eu tenho certeza. Então, ainda vai ter uma reunião entre todos os partidos que estão envolvidos e que estavam envolvidos na configuração inicial, com o Rui Palmeira sendo candidato a governador, mas isso é um recado, é um tapa na cara do alagoano. Não dizendo que o Rui é o culpado. O Rui é uma liderança, está ali cumprindo o papel dele. Mas a gente precisa de várias outras pessoas para não ficar dependendo. E há 4 anos foi assim. Há 4 anos na eleição passada também foi assim. Pouquíssimas oportunidades. Daqui a 4 anos há uma grande chance de também faltar lideranças para disputar esses cargos. Então, é lamentável isso. É um momento de autorreflexão para que a gente possa
buscar o nosso senso republicano e buscar as diferentes ideologias, os diferentes posicionamentos e se ter sempre 2 lados, 3 lados, 4 lados numa disputa majoritária. Ok. Deputado Rodrigo Cunha, muito obrigado. Eu que agradeço. E o repórter Maceió fica para a próxima. Um abraço.